Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 72. Salmo 72 é o salmo que vai ser a base da nossa reflexão dessa noite. Louvo a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos concede de meditarmos na Sua palavra, de estarmos aqui para prestar um culto ao Seu nome. E eu tenho certeza que essa noite, mais uma vez, Deus falará conosco. Amém, irmãos? Salmo de número 72. É um salmo muito interessante, muito atual. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração de um modo especial. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, dá teus juízos ao rei e ao filho do rei tua justiça, para que ele julgue teu povo com justiça e teus pobres com equidade. Que as montanhas, assim como os montes, tragam ao povo prosperidade com justiça. Que ele julgue os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague o opressor. Viva ele enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, por todas as gerações. Desça como a chuva sobre a planície, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça nos seus dias e haja plena paz enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Inclinem-se diante dele seus adversários e seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Seba ofereçam-lhe presentes. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele livra o necessitado que clama e também o aflito que não tem quem o ajude. Ele se compadece do pobre e do necessitado, salva a vida dos que estão em necessidade. Ele os liberta da opressão e da violência. A vida deles é preciosa aos seus olhos. Tenha ele vida longa e receba ouro de Sabá. Que se interceda por ele continuamente em oração e o bendigam em todo o tempo. Haja fartura de cereal na terra que ondule até o topo dos montes. Seja o seu fruto como o Líbano e floresçam habitantes nas cidades como a relva da terra. Que o seu nome permaneça eternamente e a sua fama continue enquanto o sol durar. Que nele sejam abençoados os homens, todas as nações o chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre seu nome glorioso, e toda a terra encha-se da sua glória. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Nós estamos diante da última oração de Davi. Findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Esse texto, esse simples versículo 20 é tão profundo. Faz questão de lembrar a linhagem de Davi, Jessé. Faz questão de fazer uma ponte teológica entre esse salmo e Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. É um texto que guarda as últimas palavras oradas de Davi. Quando você olha na sua Bíblia, aí em cima está escrito Salmo de Salomão. Provavelmente o prefixo hebraico lamed, que significa de ou para, foi colocado aí. Provavelmente Salomão ouviu seu pai fazer essa última oração no leito de morte e resolveu escrever e quem sabe poetizar a oração por achá-la tão profunda, tão interessante, também projetada para ele, uma vez que ele seria o rei depois da morte de seu pai. É um texto extremamente profundo. Recentemente eu li um pensamento sobre oração que me fez lembrar desse salmo. Um escritor chamado R.A. Torrey disse o seguinte: o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. É verdade. O principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. Essa oração aqui hoje tem muita coisa a nos ensinar. Por isso que eu tenho certeza que a Bíblia fez questão de registrar a última oração de Davi. Um texto raríssimo, extremamente profundo. Eu acredito que Salomão estilizou poeticamente essa última oração do seu amado pai, porque viu nela uma súplica por um governo ideal, onde reinariam paz e a justiça para sempre. Isso é uma hipótese hermenêutica belíssima,
porque nos leva profundamente a mostrar uma coisa que eu acho espetacular: o pai orando projeções para o seu filho. Imagina a oração de um pai por um filho amado, e o filho amado fazendo a leitura dessa oração e se percebendo nela. Imagina o filho no leito de morte do pai, percebendo que o que o pai está orando é a projeção do futuro do filho. É o filho no leito de morte do seu grande pai, sabendo que as últimas orações, a última oração desse pai é pelo futuro e o projeto desse menino. Isso aqui é de uma grandeza tremenda. Ele tem certeza do que o pai oraria por ele antes de morrer. Aí eu fiquei pensando sobre isso, hoje a tarde inteira meditando nisso aqui. Para alguns, seria incrível você ter certeza de como você se encaixaria na oração de seus pais. Para outros seria uma tragédia, não é verdade? Muita gente gostaria de se ver na oração de seus pais. Já muitos gostariam pelo menos que seus pais orassem por eles. Você tem um Davi que poderia passar no final da sua vida fazendo um salmo espetacular, mas ele resolve passar numa oração profunda. Infelizmente, não é o que acontece na maioria das famílias. Há muitas famílias onde a gente vê amaldiçoar os filhos, gerando traumas na alma, marca dolorosamente profunda, a coisa fica entranhada na alma, e ao invés do pai aproveitar o tempo que tem, as palavras que tem, o vocabulário que tem, a Bíblia que tem, para projetar um futuro de vida para os filhos, há pais que destroem os projetos de vida dos filhos. Tem pais que abortam os sonhos dos filhos antes mesmo deles nascerem. Existem pais que não se lembram qual foi a última vez que oraram junto com os seus filhos, que deram aos seus filhos a alegria de verem seus pais orando. Olha que coisa tremenda, a Bíblia mostra o grande Davi, no final da sua vida, fazendo uma oração perto do seu filho, a ponto dessa oração mexer no coração do filho e ele estilizar um salmo com base nela. É ou não é tremendo? Já pensou se no final da sua vida você puder passar daqui deixando um legado de oração para os seus filhos? Deixando um legado de espiritualidade profunda na construção da história, sabendo que a sua vida não é só um legado de igreja das 7 às 9, isso é religião, mas o que vai para além dela é compromisso, é diferente. Como é profundo isso aqui, ó. Interessante que existem muitas pessoas que estão vivendo sob o peso do ódio dentro de casa. São desejos malignos, frases horrorosamente marcadas pelo mal, gente tatuada pelo absurdo, estigmatizada pelo caos da família, gente que a família está em frangalhos. Muita gente sonha com uma oração dessa vinda pelos seus pais. Eu acho que é por isso que essa oração está na Bíblia. Porque se você é um daqueles casos que não teve pai ou ainda não tive, seus pais não têm essa capacidade desse tipo de oração, essa oração serve para você. Por isso que ela está aqui, para atingir o nosso coração, para mexer profundamente com a nossa alma, para que a nossa vida tenha base nisso aqui, ó, na projeção messiânica, em saber que a construção da nossa história não é uma coisa que acontece simplesmente no estalar dos dedos ou na base do improviso, brasileiramente falando. É uma oração que sustenta a base da vida. Se eu estou de pé hoje, é porque minha mãe tem orado por mim. Se você está de pé hoje, é porque ou sua mãe ou mães espirituais têm orado por você. A família da fé também ajuda nos projetos de se manter de pé. Aliás, essa noite você pode agradecer a Deus porque tem mães e pais espirituais que oram por você. Ninguém aqui é órfão na fé. Não tem ninguém aqui que não possa dizer algo. Ninguém ora por mim. Tem sempre alguém orando por você aqui hoje. Tem gente que dobra o joelho pela sua vida. Tem gente levantando a mão pela sua vida. Pessoas que nem estão aqui são alvos da nossa oração, porque a gente tem uma rede de alimentação espiritual e é isso que nos faz nos mantermos de pé aqui hoje para a glória de Deus. Isso é muito interessante. Essa oração aqui, ela é encharcada de uma esperança que a gente chama de esperança messiânica. Uma oração para ser o grito dos oprimidos e dos aflitos pelas conjunturas da vida. O que você mais acha hoje é gente oprimida pela vida. Então essa é uma oração que poderia estar frase por frase no Novo Testamento como citação. Interessante que não tem uma citação dela, ipsis literis, ao pé da letra no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque ao invés de citar ela, Jesus a viveu pessoalmente cada fase dessa oração. É por isso que, graças a Deus, por causa de Jesus, hoje a nossa família pode ser completa, integral, plena e redimida. Redenção é a palavra-chave.
Jesus Cristo é o cumprimento integral dessa oração. É por isso que quando a gente olha para Jesus, a gente vê cada palavra desse salmo numa perfeita harmonia da graça de Deus. Uma coisa que me encanta na Bíblia é essa capacidade que ela tem de mostrar no Antigo Testamento apenas sombras, símbolos, e no Novo Testamento ela vem tão profunda, tão enraizada numa única pessoa que é Cristo, que Lutero chegou a dizer que assim como você vai no berço só para encontrar um bebê, também vai na Bíblia só para encontrar Cristo. Ele é o centro de toda a revelação. Se você pegar uma faca e rasgar ela de Gênesis a Apocalipse, ela sangra, e o sangue vertido é o sangue de Cristo. Jesus é o tema central da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você só está aqui hoje por causa desse Cristo que agiu na sua vida, agiu na sua alma, age aqui hoje e agirá no futuro. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Por causa dele nós estamos de pé. A ele glórias. A igreja é a igreja por causa de Jesus. É fácil a gente se esquecer disso. Vou fazer um parênteses doloroso. É fácil esquecer Jesus. Até a mãe dele esqueceu dele numa viagem. É fácil a gente esquecer Jesus nos movimentos de igreja. É fácil a gente aprender a cantar, a pregar, a ler os textos, a fazer todo o movimento evangélico de um modo tão interessante, tão mecânico e repetitivo, que a gente não perceba a ausência de Jesus. Coisa tremenda é quando a igreja entende que tudo isso daqui não faz o menor sentido sem que Cristo esteja presente. Agora, se Jesus estiver presente, não precisa ter nada disso, e já está bom, já está perfeito, já está pleno, porque a presença dele é que garante o significado para nós aqui hoje. É por causa dele que a gente canta, é por causa dele que tem mensagem aqui hoje, por causa dele tem palavra, por causa dele a sua vida ainda está aqui, tudo por causa dele, por ele e para ele são todas as coisas. A igreja precisa ser igreja apaixonada por Jesus. E esse texto vai nos mostrar tudo isso. Uma coisa que me deixa fascinado na Bíblia é que quanto mais para trás você anda no Antigo Testamento, mais em Cristo você mergulha. E ainda tem gente que não consegue ver graça no Antigo Testamento. Está em tudo. O simples fato de Deus olhar no nada e ver a terra em formação e resolver criar, já é graça de Deus. Ou seja, quando ele olhou para a terra sem forma e vazio, ele já viu a Catedral da Família, já viu você adorando, já viu você de pé, já viu o seu problema, já viu solução, ele já viu tudo. É por isso que ele resolveu criar. Está tudo nele. Não tenha por um minuto sequer a ilusão de que Deus não tem um controle da sua vida. Não tenha por um segundo sequer a ilusão de que Deus não tem o controle da sua vida. Jesus tem o controle absoluto de tudo aquilo que você é, pensa, sente e faz. Se você ainda está vivo, é porque Ele ainda tem alguma coisa para fazer na história da sua vida, senão você já tinha sido tirado daqui. Então agradeça a Deus que você está vivo aqui hoje. Você pode agradecer a Jesus? Agradeça a Deus aí, agradeça a Ele. Você está vivo, você está feliz, a glória de Deus está na sua vida. Você tem um culto, tem uma igreja, tem gente do seu lado. Mais um domingo e você está de pé, porque a glória de Jesus está sobre você. Esse é o chamado da igreja, isso é ser igreja. Quanto mais a gente anda por esse Brasil e viajando bastante, a gente vê umas coisas estranhas. Eu falei esses dias numa igreja que eu estive no interior de São Paulo, eu falei, gente, eu tenho a sensação que nós cansamos de ser igreja. É culto demais, palavra demais. A gente tem tanta coisa que a gente está começando a achar que o pacotão já está ficando pesado. Está faltando alguma coisa para sacudir a nossa morosidade, mediocridade gospel cristã, abracadabra de Deus, para a gente funcionar e acreditar que nós estamos aqui para adorá-lo pelo que Ele é, porque não passaram nada, nem céu, nem terra ainda. Ainda estamos aqui, e mesmo que passe céus e terra, a palavra dele permanece para sempre. Então ela ainda tem as bases para a nossa vida. Amém, irmãos? Eu quero mostrar algumas coisas a vocês sobre a última oração de Davi. Isso para mim é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Pelo menos duas grandes lições a gente aprende aqui. A primeira delas, coloque no seu coração, a última oração de Davi não foi respondida com palavras, foi respondida com uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta da última oração de Davi. Uma coisa que me encanta em Davi, eu sou declaradamente fascinado por Davi. Davi é o objeto das minhas pesquisas constantes. Mesmo que eu tenha escrevendo alguma outra coisa, esteja pesquisando outra coisa, tem algum negócio que me encanta em Davi, eu sempre volto nele. Davi tem um pastor amigo meu que faz uma pergunta interessante. O que foi que Deus viu em Davi? É verdade. Quanto mais você mergulha na vida de Davi, mais estranho é. Davi tem uma lista de pecados que ele não caberia em nenhuma das nossas igrejas hoje. Davi é um indivíduo complicado, difícil de andar. Mas pensa num homem apaixonante, carismático, profundo. Davi é o homem que, Atos 13, 22, Deus diz, achei Davi, homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Davi é encantador, impressionante.
Até na hora de morrer, a última oração dele é para deixar um marco na história. Quem vai responder essa oração não vão ser palavras, não vai ser uma esperança profética. Quem vai responder essa oração vai ser o próprio Deus em pessoa, andando na terra, vivendo aqui e atendendo aos necessitados que clamarem. É interessante quando você olha isso. Agora imagina que aproximadamente 1000 anos depois de fazer essa oração, nasce Jesus. Interessante que quando ele nasce, sabe quem são os primeiros a ouvirem a história, a notícia de que ele nasceu? Rasgam-se os céus, os anjos cantam, um grupo de pastores, classe pobre, desprezada, que ninguém dava nada, são os primeiros a ouvir de noite a notícia de que nasceu o Salvador do mundo. Ele já nasce, olha que tremendo, já nasce respondendo essa oração. Ele atenderá o necessitado que clamar, ele estará perto do pobre e do aflito. A classe mais desprezada foi aquela que viu brilhar no céu o anúncio dos anúncios, a notícia das notícias. Nasceu o Salvador e todo mundo começou a cantar. Ele já nasceu respondendo essa oração. É tão tremendo quando você olha isso na Bíblia. Ele já nasce cumprindo a oração. Pobres, desprezados, necessitados podem chegar. Jesus nasceu rasgando o acesso a Deus. Quando Jesus vem, ele vem como um Deus que tira a placa do proibido. Ele vem como um Deus que tira a plaquinha do não se aproxime. Ele vem como um Deus que tira aquele negócio vermelho de é proibido. Ele é o Deus do verde, chega perto, vem, pode pegar, toca. Ele é um Deus que toca no leproso antes de curar. Ele é um Deus que vem, para de pregar e pega a criança no colo. É um Deus que anda em cima das águas, quebra as leis da física. Ele é um Deus que está literalmente à vontade para cumprir essa oração, frase por frase. E ele não mudou, então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda ouve as nossas orações, responde às nossas súplicas e anda no meio do nosso caos. É apaixonante esse texto. Jesus começa a desenvolver o ministério dele dentro das bases dessa oração. Se você pegar na sua casa o Novo Testamento e começar a ler de novo, você vai ver umas coisas muito interessantes. Por exemplo, você vai ver que o cego de Jericó, lá em Lucas 18:38, no meio da rua ele resolve clamar. E ele faz uma coisa que já é um milagre, gritar mais alto que uma multidão. A multidão gritando e ele gritando também. Ele grita, Jesus, filho de Davi. E cumpre a oração. O filho do rei atenderá ao necessitado que clamar. Toda vez que aparece filho de Davi, é o jeito bíblico de lembrar desta última oração de Davi. Ele é o filho do rei. Interessante que ele morreu pedindo para um filho, provavelmente para Salomão, mas Deus ouviu um filho muito maior, aquele que não tem pecado, não tem erro, não tem nenhum tipo de crise, é perfeito e a ele qualquer um pode clamar. É o filho de Davi mais poderoso que já existiu na história, aquele que entrou na história e veio para arrancar a chave da mão da morte e do inferno. Ele já começa por aí. O cego gritando no meio da rua, Jesus, filho de Davi. Tem a mulher Ciro-fenícia, que é uma mulher que a Bíblia não diz nem o nome, a altura, a cor, a configuração, a cor da pele. Ela é uma mulher que não é judia, é Ciro-fenícia de origem grega. No meio da rua, lá em Mateus 15:22, a filha está endemoniada e ela grita, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mesmo Deus que ouviu um homem cego, também ouve uma mulher com uma filha endemoniada e um pai ausente, uma família quebrada no meio da rua. Toda vez que alguém grita filho de Davi, essa oração se cumpre. Toda família que grita filho de Davi alcança a bênção dessa oração. A resposta dessa oração é para a glória de Deus. Ou seja, mulheres aqui hoje podem clamar filho de Davi, famílias aqui hoje podem clamar ao filho de Davi, homens aqui hoje podem clamar ao filho de Davi, todo mundo aqui hoje pode clamar ao filho de Davi. Jesus começa a operar, a multidão fica perplexa, lá em Mateus 12, e a multidão 23, a multidão diz assim, ó, não é este o filho de Davi? A multidão começa a perceber que esse filho de Davi que se move por ali, que não tinha nada a ver com o que se esperava dele, porque ele é pobre, é gente simples, mas ele consegue atingir os anseios mais profundos da alma. E tem mais ainda, na entrada triunfal dele, lá em Mateus 21:9, o cântico da multidão é tremendo, Hosana ao filho de Davi. Toda vez que essa expressão aparece, nunca mais se esqueça, o Salmo 72 vem à tona. Tremendo é a gente saber que ele não mudou. Ainda hoje a gente pode clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, olha para mim. Irmão, você já parou para pensar na alegria que é você poder saber que você aqui, sentado nesse banco onde você está, você pode clamar filho de Davi e essa oração em milésimos de segundos chega ao ouvido mais extraordinário que já existiu, que é o dele, e ele responde, atende, chega perto, desce, porque não precisa ser bajulado, cumprir um monte de regras, a única coisa que ele pede é que o coração esteja aberto.
Tem coisa melhor do que isso? Interessante que em Jesus essa oração ganha cara. Aqui ela é feita de palavras. Em Jesus ela tem cara. Aos repugnantes ele se apresenta como o esperado filho de Davi. Olha que interessante, ele ensina a gente que a necessidade vai revelar melhor a graça do que o conforto. Em Mateus 9,12, Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, quando ele se apresenta, olha que interessante, quando Jesus se apresenta, começa a desenvolver seu ministério, andando com gente complicada, gente que ninguém quer, ele suscita alguns questionamentos. Os fariseus, a classe religiosa da época, os poderosos, começaram a achar ruim que ele é um Deus que não se envolve muito com gente que manda. Ele é um Deus que não fica bajulando as altas rodas do poder. Ele é um Deus que é visto na companhia de gente baixa, complicada, prostitutas, gente pequenas, por exemplo, um leproso da vida, um cego, uma mulher sangrando, como o pastor Rondon falou aqui. Olha o tipo de gente que ele foi andar. Eles se esqueceram que mais de 1000 anos antes dele nascer, Davi já tinha orado: Deus, ele vai andar com o pobre e com o necessitado, e o sangue deles a ele é precioso, ele vai ficar perto de gente pequena, ele não vem ao mundo aqui a passeio nem a turismo, ele vem a trabalho do reino, ele vem para arrancar as almas do inferno e para estabelecer o reino da vida, o reino da graça e o reino da luz. É por isso que eu acho tão estranho quando eu vejo alguns pregadores dizer que não tem mensagem para pregar. Como não tem mensagem se você não leu o Cristo? Não é? Não falta mensagem para quem prega se não for Jesus. Prega Jesus o ano inteiro e não vai faltar mensagem, porque tudo em Jesus é inspirador, tudo nele é fantástico, tudo nele é apaixonante. Uma igreja que não ama Jesus é uma igreja perigosa, religiosamente morta, mas uma igreja apaixonada por Jesus nunca fica sem inspiração, sem vida, sem graça. Todo culto é um congresso, é uma festa, porque Jesus está presente. Vocês creem que Jesus está aqui? Eu creio que Jesus está aqui hoje. Se Ele está aqui hoje, hoje é festa, é o melhor dia da sua vida, é celebração sobre celebração, e você tem todo o direito de estar triste aqui, porque aqui é o lugar dele. Interessante que às vezes a gente acha que quando Jesus está presente, ou a gente chega na igreja, não sei se você já viu isso, eu tenho a sensação de que na igreja, em algumas igrejas, é proibido ser triste. Chega em algumas igrejas, o povo já vai te empurrando sorrisos fabricados. Não, varão, você tem que decretar, definir, sei lá o quê. É o contrário, aqui que você pode ser triste. Porque esse Jesus aqui é médico. Se está doendo, ofereça as feridas, ele vai saber o que fazer com elas. Se está sangrando, ofereça para Jesus. Se o seu rosto está molhado de lágrimas, vem para o Consolador. Aqui é o melhor lugar que tem para trazer todas as suas dores. Ele gosta de trabalhar com isso. Ele é o Deus que mergulha para dentro, sara a nossa alma e nos coloca de pé. Aqui é o lugar dos aflitos, dos quebrados, dos destruídos. Esse é o lugar, porque nesse lugar aqui, essa oração ganha corpo. Ele ainda está aqui. A última oração de Davi é ao mesmo tempo humilde e esperançosa. Ela é humildade conjugada com esperança profética. Humildade porque é um reconhecimento que o melhor rei, Davi, tem limites. Mas a esperança por saber que o rei dos reis não tem. Ele está livre acima de tudo e de todos. Olha que tremendo, Davi como um rei poderoso, o rei máximo, o top da história de Israel. Ele morre sabendo que ele tem limite, que tem muita gente clamando e ele não pode ajudar, que está fraco, provavelmente doente, como a Bíblia mostra. Ele morre limitado, só que ele morre clamando pelo ilimitado. Vai vir um rei aí que será rei enquanto o sol durar. Enquanto a lua brilhar, ele será rei. Ele está dizendo, não interessa, passam céus, terra, gerações, meses, ninguém tira ele do trono, ele permanecerá rei. Olha que coisa tremenda, é maravilhoso saber disso. A esperança profética de Davi vai além da própria casa dele. Ele coloca nessa oração duas poderosas imagens, o sol e a lua, que eram os relógios da época, os pulsos do tempo. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu passo, porque no máximo a duração da minha vida é poucos anos, mas vem um rei aí, que ele é maior do que o sol, ele é maior do que a lua. Aliás, o sol e a lua brilham por causa dele. Ele está acima de tudo e de todos. Passam gerações, ele permanece. Mesmo sem Davi saber, ele já iria marcar o tempo entre antes e depois de Cristo. Ele está na história em todos os tempos. Não interessa se é dia, se é noite, se é madrugada, se é inverno, se é verão. Não interessa. Ele é o rei de todas as estações, de todos os tempos e de todas as histórias. Só quem já passou a noite inteira com dor, uma criança doente nos braços, sabe o que é isso? Você já passou a noite inteira com dor de dente? Você já passou a noite inteira angustiado, esperando uma ligação que não vem?
Sabe a sensação do limite, de você saber que não pode? Quantos pais e mães com seus filhos no hospital fazendo a seguinte oração: Deus, tira dele e põe em mim. Quanta gente chega impotente na beira do túmulo da pessoa que mais ama e fica ali pensando: por que eu? Uma das perguntas que acompanham todo mundo que sofre é: por que comigo? Aí vem esse rei aqui, ó. Ele não explica muito, mas ele resolve tudo. Porque ele preenche de esperança cada segundo da nossa vida. O que ele está dizendo é que de sol a sol ele será rei. Ou seja, se a minha esperança estiver nele, ainda que a doença me derrote aqui, não me derrota na eternidade, porque ele será rei para sempre. O sol da justiça brilha para sempre e não há nada que possa apagá-lo da história. Essa é a nossa grande certeza. Interessante que sol e luz também aqui, lua, também sinalizam aqui para a história humana. É o desafio das trevas, sol e lua. É o cumprimento de Isaías 9:2, que é citado lá em Mateus 4:16, quando diz assim, ó: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, Davi coloca nessa história aqui, ó, como se Jesus fosse, a partir de hoje, a partir dessa oração, o farol aceso bem no meio do oceano de todo mundo que estiver condenado. Ele está dizendo: quando você estiver nas densas trevas, daquela tão densa que não dá para dar um passo, saiba, elas não detêm o controle final da vida, porque no tempo certo a luz brilhará, porque ela sempre derrota as trevas. Essa é a nossa grande alegria. Orar esse salmo aqui, ó, é cantar a canção da esperança, é crer que eu e a minha casa também fomos alcançados pelo filho de Davi. Olha que tremendo, hoje aqui, vivos, nós podemos fazer coro com a oração de um Davi já morto. Nós também podemos dizer: filho de Davi, ainda estamos aqui e ainda precisamos do Senhor. É tremendo saber disso. Uma das frases mais belas desse salmo diz assim, ó: ele atenderá ao necessitado que clamar. Geralmente a gente pensa só em quem está com muito problema aqui, ou uma doença ali, alguma coisa do tipo. Só que sabe onde essa expressão aqui se cumpriu muito ao pé da letra? Está lá em Lucas, no capítulo 23, do 39 ao 43, quando Jesus está no meio da cruz. De um lado um ladrão praguejando, reclamando, do outro ladrão. E esse outro ladrão necessitado clama: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que esse ladrão viu é raro alguém ver hoje, mas ele conseguiu ver realeza num retorcido na cruz. Dificilmente alguém aqui hoje seria capaz de ver em Jesus, na cruz, a figura de um rei, mas ele viu. E lá na cruz ele clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí vem esse Jesus aqui, ó, e atende ao necessitado que clama. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que Jesus está sinalizando? Os dois estão retorcidos numa cruz, no pior dia da vida deles, mas o nível de conversa deles é altíssimo. Um propondo o reino e o outro convidando para paraíso. Conversa de altas rodas, e eles estão no meio da cruz, porque eles entenderam que a cruz são trevas, mas a partir daquele dia brilharia o sol, capaz de rachar no meio qualquer impossibilidade, e a partir daí os dois já estavam felizes, porque a glória de Deus já estava lá. Ou seja, ele ainda atende o necessitado que clamar, tenha ele tatuado na testa ou não. Porque o problema não é só o ladrão que se tatua, são os outros que ninguém vê. Mas ele atende ao necessitado que clamar. Tanto aquele que vem marcado, quanto aquele que marca. Ele atende ao necessitado que clamar. Uma coisa linda de Jesus é que os pecadores da Bíblia, não sei porquê, mas gostavam de ficar perto dele. Estranhamente eles fogem da gente. Já percebeu isso? Jesus atraía gente que os fariseus ainda repelem. Por quê? Porque ele é a oração, a resposta plena dessa oração. Em outras palavras, Jesus ainda é a resposta das nossas orações. Quer uma bênção na sua vida hoje? Clame por Jesus. Quer o melhor de Deus? O melhor de Deus é Cristo. Ele já veio e está com você, e nada é melhor do que Jesus. Então fica com Jesus hoje, clama a Jesus, louve a Jesus, adore a Jesus, faça o culto para Jesus, vai para casa com Jesus, durma com Jesus, acorde com Jesus, entra na semana com Jesus e fica até o final da sua vida com Jesus, porque Ele é o centro de toda a sua vida e de toda a vitória que você precisa. Segundo, guarda no seu coração, a última oração de Davi ainda é uma oração para qualquer um.
Interessante que é a última oração do grande rei Davi, mas ainda é uma oração para qualquer um. A Bíblia tem essas coisas, ela consegue ser extremamente simples, profundamente pequeno. É tão tremendo isso. A grande oração de Davi é oração para qualquer um. A Bíblia vai mostrar isso para nós. Este aqui, não é um salmo para ser lido somente na Bíblia e nos dias de culto. Esse salmo aqui é o salmo para ser orado na vida, na família, na cadeia, no Palácio do Planalto, na prefeitura, no quarto fechado, em qualquer lugar, porque é palavra para qualquer um. Porque a resposta que vem é a mesma para todos: Cristo. Olha que tremendo. Ou seja, aqui ele nivela todo mundo, ninguém pode se sentir maior ou menor, ela atinge a todos. Está dando para entender? Essa oração pega todo mundo, é uma oração para qualquer um. Ou seja, a gente está diante de uma notícia simplesmente magnífica. Qualquer um pode fazer essa oração. Sabe aquele dia que você está sem palavras para orar? Meu Deus, o que é que eu vou orar? Abre esse salmo e ora. Rasga a alma e diz: Senhor, eu sou aqui agora alguém clamando pelo filho de Davi. Eu sou um desses pobres, desses necessitados, desse que está precisando de ajuda. E a Bíblia diz aqui que o Senhor se compadece do necessitado. Eu estou aqui. Se tem uma coisa difícil de fazer hoje para o ser humano do século 21, é dobrar o joelho e aceitar que precisa. Nós vivemos hoje numa das piores gerações da história da igreja, uma geração de egoístas, de cabecinha levantada, que acham que mandam em Deus. Como é difícil se quebrar e dizer: Senhor, nós não temos o domínio da Tua graça, nós não temos a raiz das coisas, nós não sabemos, não temos a certeza nem de onde nós vamos, então nós precisamos de Ti. Sabe qual é a oração que Deus mais ama ouvir? A oração de um coração quebrantado, de gente que chega para Ele e diz: Senhor, se não fosse a Tua mão, eu não estaria aqui hoje. É Tiago: amanhã não sei se vou ou volto, porque a minha vida é só um vapor que aparece por um pouco, depois some e se desvanece, mas se o Senhor permitir, eu vou e volto. É poder dizer para Ele: Senhor, vamos na minha casa, e Ele vai. É poder dizer para Ele: Senhor, vamos lá no meu quarto fechado, complicado. Essa oração aqui, olha que notícia magnífica para a sua vida. Esta oração é para qualquer um. Quer ver? Todos os cansados e sobrecarregados podem orar isso. A tal ponto que em Mateus 11, 28, Jesus avisou no meio da rua: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando aqui, já oraram por isso, e agora eu vou reforçar: vinde a mim. Olha o convite que Jesus fez. O maior de todos os convites foi feito no meio da rua. Ele não disse assim: venham comigo para a gente fazer um churrasco, venham comigo para a gente fazer uma reunião, uma convenção, nada disso. Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. O convite dele é para a gente que está embaixo, retorcido pela vida, com o peso da mochila dos segredos, dos desejos, das coisas piores da vida. Quer ver mais uma? Todos os que estão sendo sufocados pela dor. Em João capítulo 5, Jesus chega no tanque de Betesda, e o tanque de Betesda é o tanque da religião dos malandros. Essa religião até hoje funciona. Quem pode pula primeiro, e o resto, o diabo que leve, não é? Não é uma religião de malandros? Quem pode pula primeiro. Alguém avisa: o anjo balançou as águas, o primeiro pula, o resto morra. Não é uma religião de Deus, mas de malandragens teológicas. Aí sabe o que Jesus faz? Ele entra naquele lugar e vai direto num homem que a Bíblia faz questão de dizer que estava lá há 38 anos. 38 para o judeu é um número triste, é quase 40. Tempo de uma totalidade, tempo de uma geração. É o jeito de João de nos dizer que o homem estava naquele lugar quase uma vida. 38 anos, perto do sagrado, ouvindo testemunhologia de terceiros, ouvindo dizer de místicos e anjos, mas nunca experimentando na vida. É a história de muita gente nas igrejas de hoje, quase uma vida no templo, ouvindo sobre os outros, cantando metade de hinos, de vez em quando decorando um versículo, mas nunca experimentando de fato Jesus na vida. Aí Jesus vem, encosta no homem e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Está aí a pergunta mais difícil de responder para Jesus. O homem já vai logo mostrando que além das dores do corpo, ele também tem dores da alma. Ele diz: olha, ninguém me ajuda. Quando o anjo vem aí, mexe nas águas, aí todo o pessoal pula, ninguém me ajuda. Além de doer o corpo, doía o coração, porque estava sendo engolido pela malandragem religiosa. Sabe o que Jesus faz? Toma a tua cama e anda. É Jesus dizendo assim: pega esse leito, esse lugar seu, essa vida que se arrasta e sai daqui. Jesus opera um milagre que eu amo. É o primeiro milagre em que Jesus não pede para a pessoa se aproximar do sagrado, mas se afastar dele. Pega a sua cama e sai daqui. Às vezes, o grande milagre acontece na sua vida, não é quando você chega aqui, é como você sai daqui, como você se afasta daqui e volta para a sua casa, carregando a certeza que cruzou com Jesus na sua vida, e Ele foi maior do que os pesos da religião. Todos os sobrecarregados,
Todos os cansados, todos os doídos podem orar essa oração. Tem mais, todos os que estão sendo acusados pela sociedade como pecadores, impuros, imundos, podem chegar. A Bíblia vai dizer em João capítulo 8, que vem uma mulher, pega no flagrante ato de adultério, e eles tentam matar a mulher, pedras nas mãos. O que Jesus faz? Começa a escrever no chão, livra a mulher da morte, escreve uma nova história e manda ela para casa feliz. Olha que coisa tremenda, uma mulher que vem acusada pelos outros como impura, imunda, pedras nas mãos. Aí Jesus faz uma pergunta: quem dentre vós estiver sem pecado, e o pecado em voga era do sexual, muito provavelmente Jesus está acusando o seguinte: quais dentre vocês não queriam estar no lugar do homem que pegaram com ela? Aí começam dos mais velhos, a Bíblia diz, a deixar as pedras e sair. Sinceramente, eu não sei se nós hoje deixaríamos as pedras, porque deixar as pedras é assumir publicamente que também pecou. Eles deixam as pedras e saem. Aí fica um silêncio tremendo, que é o silêncio que acontece com as orações respondidas. Deus não responde às nossas orações, às vezes nas trovoadas, às vezes é no silêncio. Ele olha, quando ela levanta, assim, ela olha, quando olha, percebe, e aí Jesus diz assim, mulher. Ele não diz adúltera, ele diz mulher. Mulher, dignidade além da marca, imposta por uma sociedade cruel. Mulher, onde estão os teus acusadores? Interessante que o papel de quem acusa é acusar. Só que Jesus mudou o verbo. Olha o que ele diz: onde estão os teus acusadores, aqueles que acusam? Ninguém te condenou. Quem condena é o juiz, não é verdade? Jesus está dizendo que aqueles homens assumiram para si o ato de condenar, não apenas de acusar. Aí Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor. E ele diz: nem eu. Olha que tremendo, só condena quem julga, e eu não te julguei, eu te trouxe, recebi, libertei, vai para casa e não peques mais. Perto de mim você pode chegar do jeito que vier. Perto de Jesus hoje você tem liberdade para chegar do jeito que vier. Jesus está falando para alguém aqui hoje: você aqui hoje tem liberdade para chegar do jeito que vier. Qualquer um pode chegar. Tem mais, sabe quem pode orar essa oração? Todas as mulheres estéreis, depressivas, angustiadas, vítimas de abusos e violências, podem orar isso aqui. A Bíblia diz que vem uma mulher que os homens do lugar chamaram de pecadora, e ela se lança aos pés de Jesus chorando, e ele a recebe e diz: ela amou demais, pura liberdade. Eu estava agora no interior de São Paulo, numa das minhas agendas, e conversando com uma mulher, e ela me contou uma história terrível da maldade religiosa. Uma mulher que era estéril, ela se casa com um rapaz crente da igreja a vida toda, e só por quando descobre que ela é estéril, o cara começa a vida inteira a acabar psicologicamente com ela, dizendo: você é maldita, Deus não te dá um filho porque sabe que você é ruim, impura. A vida inteira sendo destruída com palavras dentro de casa por alguém dito crente, religioso. Por quê? Porque a religião pode te transformar em alguém ruim. Mas esse Jesus aqui não, esse liberta. Diante dele você pode chegar do jeito que vier, com o pecado que tiver, com a crise que tiver, porque ele vem, trata, cura, recebe e te volta para casa dizendo: vai em paz, não peques mais. A sua vida agora é vida de verdade, tranquilidade, porque diante dele o sol da justiça brilha, e enquanto o sol brilhar, você pode caminhar de cabeça erguida, porque a graça de Deus ilumina o caminho. Todos os homens envergonhados e acuados podem orar essa oração. Eu acho tremendo Zaqueu, um homem rico, que sobe em cima de uma figueira para ver Jesus passar. Interessante isso, quando ele desce, ele já desce crente. Se eu roubei alguém, eu dou 4 vezes mais. Quem é que dá 4 vezes mais? Só crente. É graça trabalhando no coração, não é verdade? Ele já desce crente, sabe por quê? Ele entendeu que existe um Jesus que é capaz de olhar em todos os níveis sociais, ele é capaz de olhar em todos os lugares, em todas as fichas. Não existe ficha suja que Jesus não lave. O sangue dele limpa tudo. Diante dele você é livre. Ele perdoa, ele cura, ele salva, ele liberta, ele quebra cadeias. Pobre da igreja que não acredita mais nesse evangelho. A gente está acreditando no evangelho agora que ele é todo carteira, dinheiro, dólar. Ele é feito de verdinhas. Não é. O evangelho de Jesus é feito de libertação de vida, de quebra de cárceres da alma, porque para Jesus o que importa é você ficar de pé. E ele veio aqui hoje para libertar disso. Qualquer um pode fazer essa oração, porque o próprio texto já traz em si a nota da felicidade. No versículo 12 ele diz: ele atenderá ao necessitado que clamar. Sabe o que é isso? Certeza, não possibilidade. Ele não diz assim: talvez ele atenda se você clamar certo. Ele não disse: ajeite mais ou menos o estilo que ele te atende, não. Ele atenderá ao necessitado que clamar. Está em aberto. Qualquer um pode clamar e ele atenderá.
No verso 17, o Salmo traz a promessa que quebra todas as diferenças. Olha o que diz no verso 17: todos serão abençoados nele. E essa expressão aqui é para lembrar Abraão, bem-aventurados nele, ou seja, só se exclua quem quiser. Aqui está o alcance ilimitado da graça, que não reconhece as nossas medíocres fronteiras. A gente que coloca a fronteira, ele não, ele arranca todos os tapumes, todas as regras. Quando ele morreu, de alto a baixo o véu do templo se rasgou, para a gente poder ter liberdade hoje, entrar e sair e glorificar a ele para sempre, porque esse é o Deus que abriu as fronteiras para todo mundo. Todos estão no texto. Interessante que aparecem os reis também, com seus presentes, ouro, incenso. Aparecem os pobres e as suas queixas, os fracos e as suas dores. Absolutamente todos têm acesso ao rei, que não está num trono distante, mas enraizado no coração do que clama. Olha que tremendo. Para Jesus aqui, para ele se sentir rei aqui hoje, eu não preciso botar um trono bonito, com ouro, marfim aqui em cima. Eu só preciso abrir o peito e chamar ele para morar aqui, ó. Aqui ele se sente à vontade. Ele chamou isso aqui de templo. Templo do Espírito. É você, onde você estiver. Interessante é que o próprio Salomão se enquadra nesse texto. É interessante isso. Ele não é uma unanimidade. Salomão não é um homem assim que inspira saudade como Davi. Ele é um homem ocupado demais, com os excessos por todo lado. A história de Salomão é dividida entre o frenesi das suas muitas mulheres e o tédio do palácio. Pais e filhos, dentro das diferenças, também são alvos da oração nessa graça. Não é à toa que lá no maior sermão de Jesus, as bem-aventuranças, ele começa a lista por esse pessoal. Bem-aventurados que choram, os pobres, os que são perseguidos, os que têm fome e sede de justiça. Ele começa dizendo assim, ó, tudo o que eu fizer, vou fazer dentro da lógica daquela oração. Porque Davi era bom demais? Não. Porque é bom demais ser o Senhor capaz de libertar todos os filhos de Davi que já passaram pela história. Eu quero que você saia daqui hoje com isso na sua mente. Qualquer um pode fazer essa oração aqui hoje. É uma oração para quebrar cadeias, para libertar. Interessante que o próprio Jesus deu um exemplo dessa oração em dois personagens. O fariseu e o publicano, lá em Lucas 18, do 9 a 14. Escuta só, eu vou ler para você. Olha o que Jesus diz. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Por que o fariseu orava no íntimo e o texto diz isso? Até o fariseu orava no íntimo para não jogar suas palavras no ouvido de alguém que ele julgava inferior. Imagine. Então ele orava no íntimo. Só que Jesus é o Deus do íntimo. Viajou para dentro e ouviu a oração dele. Olha só o que ele orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ó a oração do irmão. Sabe qual era a primeira oração do dia de um fariseu? O fariseu levantava antes do sol nascer. A primeira oração do dia que ele fazia era: Eterno, graças te dou porque não me fizeste nem escravo, nem gentil, nem mulher. Já começava pecando. Viu? Minha pastora falou, está falado. Grande pecador. Ele começava orando em pecado. Agora a oração dele é no íntimo, para não jogar palavras dele no ouvido de alguém que ele julga inferior. Só que aí Jesus viajou para dentro do íntimo e captou a oração dele. E sabe, escuta bem o que eu vou te dizer. No íntimo dele, ele orava contra o fariseu. Não sou como este publicano. O fariseu orava contra ele. Não sou como este publicano. Olha que interessante. Às vezes, a gente pensa que aqui no íntimo, ninguém tem acesso. Mas Deus tem. Não há absolutamente nada que hoje oculto a Deus. Os puritanos tinham uma frase tremenda. Cada pecado oculto na terra é um escândalo aberto no céu. Dá uma olhada como termina essa oração, esse texto. Mas o publicano ficou à distância. Jesus disse que o fariseu vem, orava em pé, no íntimo, arrebentando com o outro. Ora, o publicano ficou à distância, não teve coragem de chegar perto. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, sinal de humildade, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Sabe como é que Jesus termina essa parábola? Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado, tornado justo diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha o que Jesus está dizendo aqui hoje. A nossa oração é: Senhor, eu estou lá embaixo,
mas o Senhor pode me colocar onde o Senhor quiser. Senhor, eu sou filho de Davi, e toda vez que eu digo isso, o Senhor se reconhece na genética da fé e sabe que eu preciso. Então, hoje eu devo clamar a Ti, Senhor. A última oração de Davi pode ser a minha primeira oração aqui hoje. Fica de pé, por favor. Segundo Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que significa isso? Que Ele ainda é filho de Davi e que as nossas orações ainda fazem eco aos ouvidos divinos. Eu queria que você orasse aqui hoje agradecendo a Jesus pela oportunidade tão grande que Ele te dá de ser livre. Livre em Jesus para fazer essa oração. Lembre do que eu te disse até aqui. Essa oração de Davi, a última oração de Davi, não foi respondida com palavras, mas com uma pessoa. A última oração de Davi pode ser feita por qualquer um. Olha o que Jesus está dizendo para você essa noite. Qualquer um pode abrir o coração aqui hoje e orar. Eu quero orar com você, juntos. Se é para qualquer um, eu acredito que seja para todos. Amém? Se é para todos, eu não preciso pedir para você vir à frente, porque todos estão enquadrados aqui hoje. Então, eu não quero que você venha aqui à frente, eu quero que você mergulhe dentro de você hoje. O que o Espírito quer fazer em você, Ele faz você estando aí mesmo. Sabe o que Deus tem para a nossa vida aqui hoje? Uma mudança de padrões. Ele está dizendo para você, ao invés de olhar para cima, olhe para baixo. Ao invés de orar por dentro, com medo que todo mundo ouça, ora para fora, joga aos pés de Jesus. Diante de Jesus você é livre para ser quem é. Isso para mim é a coisa mais libertadora que existe. Que diante de Jesus eu sou livre para ser quem eu sou. Sem amarras, sem rótulos, sem as pressões da sociedade. Livre para ser quem somos. A verdadeira oração é aquela cuja resposta glorifica a Deus. Se você estiver pedindo qualquer coisa para Deus, cuja resposta não vai ser uma glória para Deus, esqueça. Agora o que você estiver pedindo para Deus, que a resposta vai glorificá-lo, só espere. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, como eu amo esse tipo de clima na Tua igreja. Eu sei que são microcirurgias que o Senhor vai fazendo no íntimo de cada alma. Porque o meu limite é o canal auditivo, a minha voz só vai até aí. Mas a Tua palavra mergulha na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela penetra profundo na vida. Senhor, lava a nossa alma aqui hoje, Pai. Limpa a nossa memória, Senhor, de pecados, de acusações, das misérias que o inimigo tenta manipular a nossa mente. Que a gente saia daqui hoje livre, Pai. Que essa mulher aqui hoje não precisa de remédio para dormir, que dorme em paz. Que esse casamento que está por um fio não termine hoje, Pai, mas saia fortalecido daqui. Que o coração do filho adolescente seja convertido ao pai, do pai ao filho. Só o Senhor conhece o que acontece quando as portas dos quartos se fecham à noite. Só o Senhor sabe o que acontece nas madrugadas insones. Só o Senhor sabe, Pai, o que acontece quando se tiram as máscaras da religião. Eu quero te pedir, Senhor, humildemente aqui hoje, tira de nós o cansaço religioso. Joga por terra agora todo e qualquer cansaço religioso, essa coisa vazia que impede a gente de te adorar em espírito e em verdade, de fazer desse culto o melhor culto de todos os tempos. Dá em nós uma injeção de graça, Senhor. Encha-nos do Teu Espírito a tal ponto da gente haver transbordamento e ninguém fica vazio perto da gente. O Senhor é rei enquanto o sol durar, de mar a mar, de geração a geração. Não há ninguém, Senhor, que possa apagar o Teu domínio, travar a Tua operação, fechar as portas dos Teus milagres. Abraça-nos aqui essa noite, Senhor. Essa igreja existe para a Tua glória. E
cada homem, cada mulher aqui dentro hoje é lavado e remido pelo poderoso sangue de Cristo. E esse sangue é que lava as dores da alma, as memórias amargas, as angústias da vida, tantas palavras ruins, coisas que ficam armazenadas no baú da vida. Arranca isso hoje, Pai. Que esse sol brilhe no nosso quarto fechado, nos porões da alma, e a gente saia daqui hoje leve, de cabeça erguida, glorificando o Teu nome, andando com fé na vida. Precisamos sair daqui livres, Pai. Eu sei que a Tua palavra está operando liberdade aqui hoje. Quebra as cadeias, devolve o sorriso, devolve a alegria, devolve a paz, devolve a confiança, a certeza da Tua salvação. Que essa igreja seja igreja cheia do Teu Espírito, que aqui haja liberdade, Senhor, da Tua glória, do Teu Espírito, do Teu mover. Somos livres, Pai, e ninguém pode parar a Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está entre nós. Apesar de nós, o Senhor está entre nós. Apesar das nossas falhas, o Senhor está entre nós. Apesar dos nossos tropeços, o Senhor está entre nós. As lágrimas rolam, o coração se aquece, porque ninguém pode parar a Tua operação. Que a gente saia daqui hoje livres, Senhor, livres, e que esta oração também seja nossa, porque essa é a resposta que tanto precisamos. A Tua presença. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. Não saia de perto de nós, Pai. Não retires de nós o Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra penetre profundamente. Que a Tua operação, Senhor, ajuste as nossas pontas, apare as nossas arestas, finque as nossas raízes, para que a gente frutifique para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado, Jesus. A Ti, Senhor, sejam tributadas toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, toda magnificência, tudo que é bom, belo, puro e perfeito, sejam rendidos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, inconcebível, muito além do que podemos dizer. Nossas pobres palavras não chegam perto de uma pequena definição da Tua glória. Então o que fazemos aqui hoje é nos render a Ti, Senhor, e adorá-lo eternamente. Amém e amém, Jesus. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.